Sejam bem-vindos à nossa segunda semana de jejum e oração. Vão ser ao total, né? 3 semanas, 21 dias. E hoje é o nosso 8º dia. E hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 3 de Josué. Então, a gente vai fazer esse videozinho aqui rapidinho. Depois você vai pegar a sua Bíblia e conferir tudo que a gente comentou aqui. Combinado? Então, eu quero falar sobre 3 pontos nesse capítulo. Então, no verso 3, ele fala assim, ó: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então, o primeiro tópico que eu quero falar aqui é sobre a arca da aliança. O que significa essa arca da aliança? Significa a santidade de Deus, o pacto de Deus com o povo, significa a liderança de Deus. Então, ou seja, gente, a arca indo à frente quer dizer que não é Israel que está conquistando aquela nova terra, é o Senhor quem está conquistando a terra, tá? Então, as nossas transições, todos os momentos que nós formos passar na nossa vida, eles precisam ser guiados pela presença de Deus. A arca, que simboliza a presença de Deus, sempre vai à frente, não as nossas próprias decisões. Não é centralizado em nós, é centralizado em Deus. Não são as estratégias humanas, são as estratégias de Deus, sem a presença de Deus. Gravem isso, gente. Sem a presença de Deus, nenhum Jordão, nenhum obstáculo vai se abrir na nossa frente. Então, é a presença de Deus que garante que a gente mude, né? Faça essa transição, que garante que o Jordão se abra na nossa frente. Então, esse primeiro tópico que eu tô falando é sobre a Arca da Aliança, né? Que significa a presença de Deus. Mais um pouquinho à frente, ele fala no verso 5. Então Josué ordenou: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, o segundo tópico que eu quero falar com vocês é sobre a santificação. Santificação. O que é uma santificação, né? Então, santificação, gente, não é só um ritual. Você vai ali e toma um banho e fica santificado. Não é isso, tá? É uma atitude moral e espiritual. A santificação é uma separação para o Senhor. Então, o que é ser santificado? É você estar separado para o Senhor. É quando a gente prepara o nosso coração para receber o milagre. Então, todas as vezes que o povo de Deus vai entrar no novo tempo, vai receber uma mudança de estação, vai ver algum milagre, é necessário uma santificação. A gente viu isso também com Esther e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a santificação no Novo Testamento, tá? Então, todas as vezes, gente, Deus vai operar um milagre, a gente precisa ser santificado. Lembre-se, gente, santificado não é ser perfeito. Deus está nos pedindo santificação e não perfeição, tá? O que é santificar, então, nesse contexto? É nos colocarmos à disposição de Deus, obedecer e alinhar a sua vontade. Então, não é uma ausência de falhas, é só uma mudança da nossa postura. Então, a gente vai continuar sendo falhos, mas nós estamos agora separados para o Senhor. Nós temos uma mudança de postura. Aí eu fui lá no hebraico, né? Eu e esse hebraico, fui pesquisar o que quer dizer essa palavra santificar, né? Santificação. Quer dizer Kadash. Acho que eu tô falando certo essa. Kadash. Então quer dizer se separar das preocupações comuns aqui da terra para se concentrar totalmente no Senhor, concentrar totalmente em Deus. Então anota esses pontos para quem está anotando, ó. Separar do comum, o que é esse Kadash, né? Essa santificação. Separar do comum, consagrar-se para Deus, purificar-se, dedicar-se e eu amei esse último, é estar disponível para o uso de Deus. Então você está ali totalmente separado para aquela pessoa. Separado para Deus, né? A gente pega a nossa vida e nos separamos totalmente para o Senhor. Então, isso é santificação. Então, é uma preparação interna para o que Deus vai fazer, para a obra que Deus vai fazer. Então, ela envolve uma separação do comum do dia a dia, dedicação total ao Senhor. Aí eu fiz alguns pontos aqui sobre essa santificação. Eu coloquei assim, ó: a santificação é uma porta para o milagre. Tá? Então, ou seja, o milagre ele não vai acontecer lá no Rio, tá? Ele não começa lá no Rio. Ele começa ou na situação que você está passando. Então, tipo assim, a sua santificação ela é uma porta para o seu milagre. Então, o seu milagre pode ser cruzar o rio, igual era ali para o povo do Jordão, né?
cruzar o Rio Jordão para o povo de Deus, mas pode ser uma outra situação que você está enfrentando. Então, essa santificação, ela é uma porta para esse milagre. Então, ela não começa exatamente lá quando você chega. Então, esse processo, né, não começou quando o povo chegou no Jordão, ele começou primeiro no coração do povo, tá? Então, por isso que ele fala assim, a santificação é uma porta para o milagre, e o milagre não começa no rio ou na situação que você está enfrentando, mas começa no seu coração, antes, então começa aqui dentro, antes da gente ver essa manifestação no exterior. A santificação, gente, não produz o milagre. Então, a santificação não produz o milagre. Ela torna, né? Ela nos torna o povo de Deus ali, nos torna aqui hoje, né? Apto para perceber o milagre, para receber o milagre e para responder ao milagre com fé. Mas não é a santificação que vai produzir o milagre, tá bom? O povo precisa se santificar porque a arca, que é o quê? A presença de Deus, vai passar pelo meio deles, e a presença de Deus exige pureza. Então, ou seja, o povo, os sacerdotes iam ficar ali com a arca no meio do rio, e eles iam passar pela arca de Deus. E para a gente passar pela presença do Senhor, é necessário santificação. Lembram daquela parte que Deus fala, né? Olha, tira suas sandálias, pois o lugar que você está é santo. Então a gente não pode achar que a presença de Deus, a manifestação de Deus, né? Ela é um ato comum, ela exige uma santificação. A santificação aguça a nossa fé e dispõe a cada um de nós a confiar ainda mais no caráter de Deus. Então, quando a gente se santifica, a nossa fé fica mais ativa, né? E a santificação, ela faz exatamente isso. Quando ela deixa a minha fé ativa e não passiva, a gente tá pronto para ver a mudança antes mesmo que ela aconteça. Então, o que aconteceu ali com o povo? Quando eles se santificaram, a fé deles ficou ativa e eles conseguiram pisar antes de ver o rio se abrir. Então, é exigido de nós, que vai ser o terceiro ponto que eu vou falar para nós agora, que a gente tem essa fé ativa, porque nós vamos ter que dar passos antes mesmo da gente ver a situação mudando, né? Então, no verso 13, que é o terceiro e último ponto, ele fala assim, ó: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas vão formar uma muralha. Então ele fala o que vai acontecer no verso 13, e aí no verso 15 ao verso 17 a gente vê exatamente isso que aconteceu, né? A água parou e o povo atravessou em terra seca. E aí, o que eu quero falar para vocês? Eles deram um passo, né? Eles foram ali com a água correndo ainda, a água não tinha parado. Não foi assim, água, pare, porque o povo vai chegar. Não, o povo chegou lá. A hora que eles pisaram, foi que a água parou. Então, muitas vezes, nós somos desafiados nisso. Nós vamos ter que ir em fé, pisar na situação antes da gente ver ela realmente, né? A gente vai pisar no rio antes de ver as águas se abrindo. Então, quando a gente pisa, é que as águas vão se abrir. E a gente só consegue dar esse ato se a gente tivesse sido santificado antes, porque a santificação muda a nossa fé de passiva para uma fé ativa, tá? E ali ele explica, né, nos versos, entre o verso 15 e 17, ele explica que o Rio Jordão, né, estava muito cheio nessa época da colheita. E isso representa o quê? O que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então nós vamos precisar de coragem para pisar antes que Deus abra o rio. Então hoje a gente vai gravar esses 3 pontos, que é a Arca da Aliança, que representa a Deus, né, a presença de Deus, a importância da santificação e a coragem para pisar antes que Deus abra o rio. Ele vai abrir, mas a gente vai ter que pisar com ele antes dele abrir, tá? E aí eu quero só trazer alguns versículos para contextualizar. Eu vou focar muito aqui na santificação hoje, e eu quero contextualizar com alguns versículos do Novo Testamento sobre a importância da santificação. Então, em 1 Pedro 1, no versículo 15 e 16, fala assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santa. Santo. Então, esse chamado à santificação não foi uma coisa que ficou lá no Velho Testamento, tá? Então, aqui são textos do Novo Testamento sobre a importância da santificação. Em Hebreus 12, 14, fala assim, ó: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem a santificação. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos,
Peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o último versículo, 2 Coríntios 7:1. Amados, uma vez que temos essas promessas, amadas, uma vez que nós temos essas promessas do Senhor, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse é um convite do Senhor para nós hoje, para que a gente possa entrar em todas essas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, tá? Ai, mas é muito difícil a santificação. Não depende só de nós. É sim, é difícil, mas nós temos a graça do Senhor que vai nos capacitar, né, a cada dia mais sermos aperfeiçoados, sermos mais santificados, mais separados para o Senhor, preparando o nosso coração para vermos o milagre, para recebermos esse milagre. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vai lá na sua Bíblia, leia Josué 3. Até amanhã. Fiquem firmes aí, já estamos na segunda semana. Fiquem firmes. Até amanhã.